Nesta casa, exatamente como ela está hoje, viveu nossa personagem desta edição do Saudade. Ela foi responsável durante muito tempo por uma casa religiosa que no próximo 1º de setembro completa 80 anos. Nós vamos falar de Jane Daisy Queiroz Santos, a mãe Jane de Oxum. Aquela preocupação dela, do cuidado dela comigo, e parece mentira, assim, mas eu sempre fui tão apegado a ela que ela ficou, 1 ano eu estudei no Paulo da Gama, a minha primeira série, ela ficou 1 ano na porta da sala para mim poder estudar. Então essa lembrança eu não consigo apagar nunca. São várias, por exemplo, dela dormindo. E eu não podia fazer barulho, porque a Marinês me xingava. E ela me contando historinha. Conheci a mãe Jane lá nos meados de 1982. E quando eu comecei a frequentar a casa, a visitar, e no momento que eu estava precisando de um conselho, eu tive aqui numa visita e para ser atendido, para ver se ela jogava para mim, e até ela pediu. No momento ela não podia, pediu para o finado Chiru jogar para mim, para o Chiru Jodé jogar para mim, isso em finalzinho de 1982. Mãe Jane, eu a conheci através da mãe Miguelina e da mãe Nicola e do pai Acimar. O tempo que os amigos se encontravam nos batuques. E nesse tempo conheci mãe Eulinda e a mãe Jane. Conheci a mãe Jane através da minha irmã Ione, que já estava na casa. E como eu tive problemas, aí a Ione me trouxe para a mãe Jane jogar para mim. E foi assim que eu cheguei até a mãe Jane. Mulher maravilhosa, amiga, e sincera, tudo de bom como uma mulher que todos gostariam, quem não a conheceu, gostaria de ter conhecido. Amado Pelé, Aporio, Amado Pelé, Iroma, Amado Pelé, Aporio, Amado Pelé, Iroma, para Amado Pelé, Aporio, Amado Pelé, Iroma. Lembrança da mãe Jane de Oxum como religiosa, eu até, é uma coisa que eu me espelho nela, mas eu não consigo, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Aquela pessoa doce, carinhosa, meiga, delicada, sabia falar, sabia pedir por um filho, mãe amorosa. Então, a lembrança dela é muito grande nesse sentido, assim. Mãe era mãe da doçura. Tudo ela botava, no que ela podia, ela botava mel. Ela sempre foi isso. Às vezes eu dizia para ela, a casa tá caindo, e ela calma, e a calma dela é que resolvia tudo. Muito calma ela era. Eu sempre
achei a postura da mãe Jane como uma Ialorixá, para mim, perfeita, pelas atitudes, pelo jeito que ela tratava as pessoas, assim, e eu sempre fui uma pessoa muito de observar, sempre, até hoje eu sou muito observador, e ela tratava as pessoas assim com uma delicadeza e uma educação, ela te falava tudo que ela queria com uma educação assim ímpar. Então, para mim, ela era uma rainha de verdade, assim, ela sabia como falar contigo com educação. Olha, desde do início, sabe, foi recíproco, uma amizade. Eu vi ela como uma amiga. Nunca teve essa diferenciação assim de mãe de santo. Ela sempre foi muito espontânea, muito brincalhona quando era possível, né? Então, isso aí nunca tive essa visão dela assim, a mãe de santo, porque ela era uma mãe assim como uma mãe realmente, né? Não tinha essa diferenciação. Ah, ela não mudou. Ela sempre foi meiga, carinhosa. Para com a minha pessoa, sempre foi assim. Não sei se é por causa de Xangô com Oxum, mas sempre aqui nessa casa vim 2 vezes com o pai Henrique, nós éramos amigos, eu e seu Henrique. Depois que passei a ser filho, ele não veio mais, mas eu continuei vindo. Estou vindo, desde o apronte do Chiquinho, do pai Chiquinho. Eu sempre tive uma visão da mãe Jane, uma mãe de santo e um ser humano muito centrado, muito observador, muito de prestar bastante atenção e muito centrado muito decisiva nas suas palavras, nas suas decisões, né? Sabia administrar como ninguém uma casa e uma obrigação, o serão, como era perfeito ver ela acompanhando uma obrigação, o serão, prestava atenção em tudo, em todos, organizava com uma mestria imensa um serão, uma obrigação. Eu admirava muito ela nos serões. Dia de festa ela quase nem entrava no salão porque estava organizando as obrigações na cozinha, mas o serão eu admirava demais ela, um ser humano muito correto nas palavras, no que dizia nas palavras, na sua maneira, na sua postura também, né? Na sua postura de ser. Muito objetiva. A gente via ela muitas vezes fazendo críticas construtivas para todas as pessoas que estavam em volta, no sentido de que as pessoas voltassem para o seu habitat, para a sua origem, né? Então ela era uma pessoa muito centrada nesse ponto. Quando sentava para conversar com ela, uma pessoa imensamente que tinha sempre uma palavra para passar para as pessoas que vinham ao encontro dela. Como era a relação dela com o seu pai, Carnal? Olha, eles viveram mais de 50 anos, né? Ela era casada com ele. Era uma relação muito bonita, de um zelo por ela, assim, era a deusa dele, né? O único problema que eles tinham era os ciúmes, né? Que o pai tinha muitos ciúmes da minha mãe, então quando a Oxum chegava era pior ainda. Por causa daí ele tinha mais ciúmes ainda, botava a mão na cabeça, porque todo mundo ia abraçar a Oxum, beijar as mãos da Oxum. Então essa relação deles, assim, tinha uma relação muito grande de respeito. Isso aí. Cansei de ouvir gente, me criei ouvindo gente falar que considerava a avó muito mais mãe do que a própria mãe, né, carnal, tipo assim. Embora fosse de religião, a mãe carnal também ou não. Muita gente, a maioria, com todo respeito, né, que hoje é homoafetivo, mas a gente fala bicha com todo carinho, né, nossas bichas todas novas iam morar aqui porque, ora, a família não aceitava, eles tinham que sair de casa muito novinha, muito cedo, e ela acolhia todos. O espelho, uma das armas de Oxum. Pelos espelhos dessa casa, o que sempre se refletiu foi amor. Dia 8 de dezembro, aqui, era sempre sagrado, era festejado. Era aniversário de Oxumbomi. Segundo amigos, filhos e todo mundo que a conheceu, uma das Oxuns mais lindas que já se viu. Como que era a mãe Oxum? Meiga, carinhosa, uma mãe. Uma mãe. Uma mãe que parava um batuque para dar conselhos, chamar a atenção, dar conselhos, não dar discurso,
Há diferenças, essa diferença que me chama a atenção e me dá saudades. O orixá, por si só, o orixá Oxum, um orixá muito meigo, né? Mas muito posicionado, assim, né? Sempre quando vinha, quando dava, passava uma mensagem bem construtiva, uma mensagem, trazia uma mensagem consigo já na sua chegada, né? Uma chegada muito linda, muito, muito linda. E quando se manifestava através de falar alguma coisa para os filhos, para quem estivesse à sua volta, sempre era de uma sabedoria muito grande e muito humilde ao mesmo tempo, na maneira dela, do jeito que ela foi feita, né? Não mudando milímetros disso, né? Principalmente vivendo como a gente tem... Muita gente veio do antigo, mas passou a conviver com o pessoal dos dias de hoje, mas não mudou sua essência, não mudou nada, e não deixou que dentro da sua casa também mudasse. Então isso é fundamental, né? Nós não somos... ela sempre... Eu acredito que ela nunca foi... muitas coisas ela não concordava, mas ela, dentro da casa dela, ela fazia do jeito que ela foi feita, do jeito dela, né? Mas ela respeitava a posição dos outros. E isso também é muito importante. Ah, nossa. Essa... A gente até se emociona de falar, porque eu acredito muito no santo, né? E a Oxum era uma divindade, é uma divindade, na verdade, que emocionava todos. E é o que eu sempre digo, por exemplo, na minha casa. A gente tem que ficar prestando atenção nas pessoas que são cavalo de santo. E sempre a gente sentia a energia. Eu sempre sentia a energia da Oxum quando ia chegar. A Mãe Jane ia se transformando, sabe? O semblante dela mudava. E ela de verdade ficava com uma cara de santa, assim. Era uma coisa muito, muito incrível, assim. Eu sou suspeito para falar porque eu realmente sou apaixonado pela Oxum. A Oxum, eu vi a última vez que a Oxum chegou na Terra, eu vi a Oxum, senti ali a Oxum se despedindo, sabe? Eu acho que quem estava aqui, que prestou atenção, conseguiu ver isso, sabe? Ela dando todos os recados dela, assim, era um orixá de verdade, assim. Quem viu, viu. Uma santa. Tudo que ela falava, que ela nos dizia, nós podíamos escrever, que em pouco tempo, não demorava muito, se realizava e era o que ela falava. Então, hoje em dia está tão difícil a gente encontrar, ainda tem, mas é muito difícil, um orixá que realmente chegue e te diz as coisas certas que vão acontecer. Ela não. Oxumbomi, minha mãe, podia escrever o que ela deixava de recado. A Mãe Oxum era indescritível, sabe, assim, é um dos orixás que eu sempre tive afinidade com Oxum. Minha mãe era de Oxum, meu pai de santo de Oxum, meu padrinho de Oxum. E a minha melhor amiga de religião, quando eu precisava, eu precisava de ajuda para algum trabalho, algum serviço, alguma receita, qualquer coisa. Até no batuque para ir fazer os acarajés lá em casa, a primeira vez assim ela se disponibilizou de ir lá fazer. Então, e aí a Mãe Oxum, assim, olha, tudo que ela falava, tudo que ela fazia, a gente podia anotar e escrever, porque era bater e valer, assim, não tinha como. A Mãe Oxum era uma deusa, uma santa, não tem assim explicação para dizer. A gente não era merecedor, parece, assim, de ver aquele orixá chegar na Terra, sabe? Era um acalanto, era um desespero, era emoção, era tudo junto, era a gente gritando, tipo, parecia um espetáculo, sabe? Vinha abaixo aquela emoção toda, assim, de todas as maneiras. Gente chorando, gente sorrindo, gente implorando, suplicando. Olha, a Oxum, ela era uma mãe, assim, que tinha um axé muito bom para a saúde. A Oxum, principalmente, parecia um orixá especializado por saúde.
E a minha madrinha, a mãe do Fábio, ele passou mal ali no salão, estava se passando, estava indo embora, morrendo. E aí a Heloísa não sabia o que fazer, e ela está bem viva aí, e jogou o Fábio nos braços da mãe, e aí a Oxum veio ao mundo e trouxe ele através da boca. Ela foi puxando ele tinha 1 mês de vida só. E aí ele voltou. Daí ela disse, esse menino tem que fazer bori agora. E foi quando ele fez o bori, foi no dia do serão mesmo que aconteceu. Muita coisa que tu esperava não ouvir, e às vezes tu precisava ouvir para o teu bem, e ela dizia. E a mãe foi uma mãe que não tinha nada. Ela fazia às vezes coisas, como a gente diz aqui na Terra, impossível. Em maio, não recordo bem o ano, quando ela chegou, ela deu um recado para todos nós, filhas de Oxum, independente da idade, que não precisaria ser idosa ou jovem, mas que nós éramos para nos cuidarmos, porque uma tragédia muito grande estaria para acontecer. Imagina, nós, filhas de Oxum, todas nós, ficamos apreensiva, com medo. Eu, principalmente, com muito medo de algo que poderia acontecer. Não saberia o que. E ela disse que ela não tinha permissão do Pai Maior para dizer o que seria. E como nós tivemos a tragédia na nossa família religiosa. E ela disse que ia deixar muita saudade e que nós íamos derramar muitas lágrimas. E aconteceu de nós perdermos uma irmã da casa, causalmente era filha da mãe Jane, a Miriam, que nos deixou muita saudade. Poucas vezes vi a mãe Oxum. Em 50 anos, eu vi umas 6 ou 7 vezes a mãe Oxum. Ela vinha pouco. Vinha pouco. Saudade muito bonita. Que história que o senhor tenha vivido com a mãe Jane ou com a mãe Oxum que o senhor possa contar pra gente? Tem uma que, para mim, foi muito satisfatório, que foi nos 50 anos da mãe Oxum, em que a casa estava super mega lotada, tinha pais de santo já de renome, eu nem era pai de santo ainda, e fui convidado para acender a vela do bolo da mãe Oxum. A única pessoa, pai de santo, que foi convidado fui eu. E para mim isso me marcou muito, sabe? Ali eu senti o grande carinho que a mãe Jane tinha por mim, sabe? Porque ela poderia ter pego qualquer outra pessoa, qualquer pai de santo de nome já feito, que estava presente, e ela me chamou perante a sociedade toda que estava aqui, ela chamou o Cezinha para acender o bolo. E isso para mim é muito gratificante e me marcou muito, muito mesmo. História da bandeira na praia, como é que nasceu? Foi uma ideia da mãe Jane, né? A bandeira, ela é uma coisa muito engraçada, que é tipo assim, ó. As pessoas acham que a gente nasce num berço de ouro e que tudo é flores. Não, não funciona assim. Todo mundo passa o seu sacrifício e todo mundo começa do primeiro degrau. E muitos não botam a verdade, as coisas para fora, né? Nós estávamos próximo da festa de Manjá, estávamos sem dinheiro, muito apertado. E aí a mãe pegou e disse, pega uma taquara ali no pátio, lá na casa da praia, e pega essa bandeira aí, e manda o João, que também já é falecido, manda passar aqui na rua. Aí ele passou na rua e todo mundo deu dinheiro, se ganhou um monte de dinheiro. Aí a mãe mandou ele passar em toda a praia. Aí virou uma tradição a bandeira de Iemanjá, como se fosse a bandeira do divino, de passar em todas as casas.
E no fim ela abrangeu depois Tramandaí, Cidreira, Pinhal, Magistério e Quintão. Então passou a ser uma grande soma e de uma inteligência, né? Que eu não entendi o que na realidade ela queria fazer. E na realidade ela queria resolver um meio de resolver o problema financeiro. E foi resolvida. Essa história da bandeira eu acho muito importante. E uma humildade também dizer, né? Porque as pessoas gostam de mostrar às vezes o que não é verdade, né? Justamente agora, né, nos procedimentos, né, dos nossos antepassados, ancestrais, enfim. E a avó, quando estava saindo o ecó, ou quando estava tocando, né, tava na roda ali, eu tava só tocando, a Tata ficava cuidando, porque não gostava de palhaçada e ria, ela mandava eu dançar. E aí ela mandava eu dançar, aí eu começava a dançar balé, conforme o ritmo que eu tocando ia dançando, e ela quase fazia xixi, de tanto rir. Assim, isso era uma das coisas muito engraçadas. Tinha um Eru, um Orissum, ou era o aniversário do nosso balé, que agora mudou para essa data, né, que é a data que ficou com dela. Ela sempre pedia para fazer isso. Daí ficava aquela tensão, todo mundo rindo, ela rindo, daí todo mundo cuidando, Tata tava vindo, a gente parava. Aí é que ela ria mais, que deu fazer uma cara de abobada, tipo assim, ela adorava. E a avó adorava assustar, né? A avó adorava assustar os outros. A avó achava graça demais de assustar. A avó não podia ver filme de terror, a avó não podia ver filme, não podia ver gente assustada. Aí ela adorava dar susto, fazer pegadinha, assim, é muita coisa. A minha mãe fazia o que queria de mim, sempre fez. Com um jeitinho dela meio de Oxum, eu fui tirar férias, fui para o Rio, e aí sempre deixei ela com 3 pessoas cuidando e mais 2 filhas, então ela ficava com 5 pessoas cuidando dela, né? Ela gostava de ser paparicada. Aí sempre vou, até hoje continuo indo às 6 da manhã. Aí, porque daí eu aproveito o dia já, né? Chegando lá às 8 da manhã, tu descer do avião, isso, aquilo, 9h30 eu liguei para ela. Aí eu falei com ela, ela disse, bah, meu filho, tá dando a nossa música, que é Te Amo Meu Bebê. Aí ela colocou para me escutar. Aí eu comecei a chorar. Ela começou a chorar também. E naquele mesmo dia, eu nem saí do aeroporto. Eu voltei. E enquanto eu estava resolvendo para voltar, ela disse para as filhas de santo dela aqui, bom, se eu conheço o que eu botei no mundo, o Chico, que ela me chamava de Chico, o Chico vem hoje mesmo embora. Aí eu consegui um voo das 5 horas da tarde, cheguei aqui às 7. Aí quando cheguei de táxi aqui na frente, entrei no pátio, ela disse, o que houve, meu filho, que tu não ficou? Aí as gurias que cuidavam dela, todo mundo começou a rir, né? Daí ela se abraçou em mim e teve que rir também, né? E disse assim, não adianta, a mãe não consegue ficar longe de ti. Então isso foi muito gratificante para mim, porque valeu e compensou, não me frustrei, fiquei muito feliz em voltar do lado da minha mãe. Este era o quarto de Mãe Jane. A Skin mantém ele exatamente como ela gostava. Ela saiu daqui em agosto de 2015 para fazer o que mais adorava, fazer religião. Em Florianópolis, na volta dessa viagem, ela passou mal sobre a ponte e dali Oxum a levou. No dia 25 de agosto de 2015, a Veiga 590 perdia sua matriarca. Nós estávamos no batuque do seu táxi, Obrigação Grande, na metade do batuque, no Delogum, a mãe ficou muito gripada. E aí nós fomos no hospital, o médico disse que era uma gripe. Aí eu disse para ela, mãe, vamos embora, deu medicação e tudo, digo, vamos embora, mãe. Aí ela pegou, uma mulher de muita fé, ela disse, não, o que a gente começa, a gente termina. Nós vamos terminar a obrigação do seu táxi, nós não vamos embora. Aí
terminamos no outro final de semana no Batuque. No domingo de manhã a gente veio embora. Eu estava vindo para Porto Alegre. Quando chegou na ponte Hercílio Luz, ela passou mal. Aí foi aquela correria de hospital, isso, aquilo. E foi aonde a minha mãe, infelizmente, foi embora. Foi muito triste, porque eu estive em Santa Catarina um fim de semana, no hospital, fiquei com ela e ela teve uma melhora. Então, nos deu grandes esperanças. Como eu tinha que voltar para trabalhar, ninguém me avisou a hora, nada. E como eu fui muito apegada a ela, as pessoas estavam tentando me poupar. Fiquei sabendo só, eram 9 horas da noite, sozinha na minha casa, com a cachorrinha Dolly que ela me deu, desesperada. Não enlouqueci por pouco. Talvez as pessoas assim possam achar que eu estou falando por falar, mas onde ela está, ela sabe que o nosso amor era muito grande, eu e ela. Uma perda muito grande para a religião, para a família e para os amigos que ela construiu. Eu não fui ao enterro dela porque eu gosto de guardar a imagem das pessoas vivas com alegria, uma despedida no orixá, uma pessoa morta, sem reação, não me diz nada. Eu guardo a saudade dos batuques aqui. Isso para mim foi um impacto, assim, porque foi triste, de verdade, por pensar mais no Chico, tá? Pelo que ele já vinha sofrendo, pelo que ele vinha passando, pela dor dele. Então, para mim, assim, foi muito... Eu, inclusive, estava viajando. E eu voltei para ficar junto com o Chico, para dar um conforto, um abraço para ele como amigo dele. E foi muito triste, assim, uma perda lastimável. A Oxum avisou na festa de maio. Foi quando ela se despediu, aonde entra a Jane, que ela disse também que viria, que após 2 anos depois veio a Jane, que a gente nem esperava, mas a gente sabia, né, que era a Jane pelo que a Oxum disse, né. Então ela se despediu ali e de fato, né, se despediu. Eu não quis acreditar, eu disse para todo mundo que não tinha como, que a Oxum jamais iria fazer uma coisa dessa. Até disse, né, porque eu aprendi isso, né, que o orixá caduca junto com o filho. E eu disse, não, a Oxum tá caduca, a minha não aceitação. Então para mim foi uma surpresa, porque eu não me preparei. Enquanto os filhos de santo dela todos se prepararam com a ida dela deste mundo, eu não me preparei. Então para mim foi uma surpresa, porque a não aceitação, né, da verdade. Olha, eu acho que não teria palavra, porque eu não consigo imaginar chegar perto dela. Eu não gosto de dizer essa palavra, que eu acho muito pesada, te amo, mas eu acho que seria a única pessoa que eu iria me atirar nos pés dela e dizer, mãe,
eu te amo tanto. Seria isso. Hoje, nesse exato momento, até por nós estar nessa situação, né, das festividades do nosso balé, enfim, ela, né, eu queria fazer uma dancinha para ela, ver ela rir e dar um abraço muito, muito forte, né, era isso que eu queria fazer, sentir, mexer o narizinho dela, que eu era apaixonada pelo nariz dela. O que eu diria para ela? Eu ia encontrar ela com muita alegria, sabe assim, porque é uma saudade grande, uma amiga que faz falta. Então, sabe assim, acho que eu não ia falar nada, eu ia dar um abraço nela e matar a saudade. Como foi bom conviver com ela e aprender com ela muita coisa. Viver, porque como ela sempre dizia, só aprende quem senta para aprender, quem quer aprender, quem para escutar, para ouvir e que senta para aprender. Esses aprendem. Ela dizia muito isso. E eu, muitas saudades, um abraço muito apertado por tudo que ela viveu e tudo que ela significou na minha vida, na minha trajetória religiosa, porque muitos conselhos ela me deu. Te digo para ti que muitas vezes ela deu até mais conselho que o Chico. Eu venho, sento, jogo, resolvo o que tem que resolver, aquilo ali terminou. Porque não se tem tempo para isso. Não, ela me dava conselho. Quem sabe tu vai por aqui, quem sabe tu vai por lá. Conselho sem a religião, sem o sentar no buzo, sem o orixá ter dito. Conselhos dela diretamente. Né? Eu a amo muito. E que ela foi a mãe que eu não tive. Pois perdi a minha mãe carnal com 5 anos. E tive só ela para chamar de mãe. Para mim, não tem nem palavras. Eu não sei a reação que eu teria se eu a visse. O que eu diria para ela? Que ela, para mim, foi uma grande amiga de verdade, assim. Ela me deu um presente, a última vez que eu vi ela com vida, que eu tenho guardado assim com o maior carinho do mundo. Só agradecer pelos ensinamentos, agradecer pela dedicação dela com os orixás, por ter feito uma religião bonita, sabe? Por ter construído uma família bonita, por ter feito uma casa que hoje tem 80 anos, sabe? E isso dá seguimento a tudo isso, que é muito importante na nossa religião, porque geralmente morre o pai de santo, a mãe de santo, tudo acaba, e dá seguimento em tudo isso que ela deu seguimento. Claro que hoje está com o Chico, e isso é muito importante. Eu acho que é só agradecimento de verdade. Quando eu perdi meu pai de santo, eu procurei uma raiz e eu ia pedir para ela: agora a senhora me aceita ser minha mãe? Se o senhor pudesse encontrar a mãe Oxum. Eu fui criado na canjica, né? E nasci vendo Oxum. Depois cresci e entendi quem era Oxum, né? Oxum era meu esteio, Oxum era minha guia, Oxum era que fazia tudo por mim. Até porque eu fiquei muito precoce, cedo sem mãe de santo. O pai Oxalá só tinha 4 anos quando a avó Olinda foi embora. Então, o Oxalá foi criado por Oxum, né? Por Oxum Bomi. Eu não era filho da minha mãe porque nós não podemos. Mas quem cuidava de mim era a mãe Oxum. E quem me orientava era a mãe Oxum Bomi. A minha mãe gostava muito de flores.